Maria, boa noite a todos os alunos que nos acompanham aqui, né, no nosso canal no YouTube, que a gente conversa sobre os projetos, os trabalhos, os artigos dos nossos alunos. E hoje nós vamos falar sobre o artigo da aluna Lavínia Duarte Novaes Ramalho. Ela fez um trabalho muito interessante sobre os impactos da ausência de saúde básica nos complexos prisionais femininos. O que em síntese, né? O título ficou grande, mas em síntese, é a situação da mulher no presídio, né? Como que o nosso Estado, ela iniciou com um contexto histórico, ela traz Foucault, ela traz um contexto histórico das prisões, e depois ela vem, particularmente, falar da estrutura dos presídios e das prisões femininas. E no trabalho da Lavínia, na pesquisa, né, eu gostei muito da pesquisa. O que me chamou a atenção foi a questão da invisibilização do corpo feminino nessa temática, né? Porque já por si só as pessoas encarceradas já estão numa situação que até o Supremo já declarou de estado de coisas inconstitucional. Então essas pessoas já acabam sendo um pouco apagadas. Não há investimento de política pública, porque não dá voto, né? Investir em presídio, né? E aí, quando estava trabalhando como promotor em Acreúna, eu dizia sempre lá para os gestores da cidade, as pessoas estão presas lá, elas vão sair. Elas podem sair melhores do que entraram, ou podem sair piores do que estavam. É uma realidade. Então, nós temos que trabalhar para que elas saiam melhores, né? E aí a gente sempre pedia ajuda, né, para poder deixar ali um presídio pequeno, que aí tem mais força a participação social, deixar em condições dignas para as pessoas que ali estavam encarceradas. Então, na questão dos presídios femininos, da pesquisa da Lavínia, ela traz, né, essa questão da invisibilização. E algumas características que eu acho muito interessante na conta de papel higiênico por preso, era utilizado, né? A pesquisa terminou agora, início de 2022. Esperamos que essa situação tenha alterado. Mas a conta feita de papel higiênico para mulher é a mesma para homem, sendo que mulher utiliza mais papel higiênico do que para homem. Então, eu achei muito curioso essa falha gritante no sistema, né, que utiliza o mesmo valor de referência para mulher e para homem, num quesito que é biologicamente utilizado de forma diferente, né? Então, ela discorre sobre isso, fala sobre as doenças infecto-contagiosas, né, as doenças ISTs, né, sexualmente transmissíveis, a questão da vulnerabilidade. Então, é um trabalho muito rico, muito bom, interessante. Recomendo a todos que leiam, né? Ela fez uma pesquisa muito boa. Então, são essas aí as notas introdutórias do trabalho da Lavínia. Quem quiser complementar, né, alguma situação que achou interessante no trabalho. E o interessante, sim, o Sandro está falando que é interessante, né? Principalmente pensar a questão da invisibilização do corpo feminino. E tem alguns pontos que a Lavínia toca nesse trabalho, né, que a gente veio discutindo ao longo do processo de construção do trabalho dela, que são não só interessantes para a gente pensar, mas são discussões que são muito caras em pleno 2022. Por exemplo, o Sandro estava comentando sobre a questão da conta de papel higiênico. A gente pode falar, por exemplo, também da questão ginecológica, de fornecimento de absorvente para as mulheres. E a gente sabe que para as mulheres em situação de vulnerabilidade, como é o caso das que estão presas, né, há toda uma política hoje pública de extermínio desses grupos sociais, né? Porque a política pública ela pode ser de garantia de direitos, mas ela pode ser também de extermínio desses grupos, né? O que a gente chama de necropolítica, que é o que a gente sabe que está acontecendo em muitos presídios, em muitas ligados a muitas minorias, né? Não só étnicas, como minorias sociais, como o caso da mulher, né? Porque a mulher ela é uma minoria
em termos de acesso ao poder, embora ela seja a maioria quantitativamente falando no país. Então, a Lavínia, ela toca nesses assuntos, discutindo a questão do machismo estrutural, porque a gente sabe que no Brasil ainda a gente tem um machismo que é parte da estrutura brasileira, né? Basta a gente ver, por exemplo, dados que não estão no trabalho dela, mas que servem para a gente contextualizar o trabalho dela, a dificuldade que a gente tem de garantir o mínimo necessário de mulheres no nosso processo eleitoral. A gente tem muita dificuldade. Né? O Brasil, a gente tem que ir lá para garantir pelo menos uns de 10% a 15%, a gente não consegue garantir isso, os partidos políticos não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque essa mulher, embora ela tenha muitas pautas a serem discutidas, essa mulher ainda tem muita dificuldade de acesso a essas estruturas de poder. Né? Então, isso serve para as mulheres encarceradas? Serve, mas serve para todas as outras mulheres? Serve também. Porque toda vez que a gente fala de mulheres, a gente está falando da construção dessa sociedade menos injusta, mais igualitária, que é um pouco do que diz, né, a nossa Constituição Federal. Então, ou muito do que diz a nossa Constituição Federal, na verdade. Né? Então, discutir o que a Lavínia está propondo com relação às mulheres encarceradas, é discutir também o machismo estrutural, é discutir a invisibilização desse corpo, é discutir uma política pública de extermínio dessas minorias, e a gente não pode esquecer, para eu poder passar para a Débora, já que ela quer falar muito sobre a Constituição Federal, eu tenho certeza, que hoje a gente recebeu uma péssima notícia em relação à questão das minorias étnicas, né? Que foi a confirmação, praticamente a confirmação feita pela Globo News, da morte do jornalista, o Dom Philip, do jornalista do The Guardian, e do indigenista, o Bruno Pereira, que foram assassinados, a gente sabe muito bem disso, por questões étnicas, né, de disputas ali indígenas, de minorias, foram assassinados. Se tem, inclusive, a informação de quem fez o assassinato, mas essas pessoas ainda não foram pegas porque elas estão na região realmente de muitos conflitos, né? Então, a gente sente muito, infelizmente, esses grupos sociais ainda passam por situações de necropolítica mesmo, de extermínio programado, né? Das suas causas, dos seus povos, né? Passo para você, Débora, vai lá. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos alunos, aos colegas que estão aqui, né, nos acompanhando nesses comentários aos artigos dos alunos do grupo de pesquisa do Uni Goiás. E o artigo da Lavínia é interessantíssimo porque ele enfrenta, como o professor Sandra e a professora Ludmila disseram anteriormente, questões de minorias, e uma minoria muito sensível que é a mulher presidiária no Brasil. Uma minoria que engloba a questão de gênero também, a hipossuficiência também no quesito gênero e o despreparo, né? Que os presídios, que as políticas públicas de encarceramento têm para com as mulheres, porque os presídios foram pensados para homens, para presidiários masculinos, do gênero masculino. E quando chega no século XIX, essa estrutura, né, de presídio, essa formulação que a Lavínia bem trata, o século XX vem com as questões que envolvem a prisão feminina, envolvidas principalmente em novas formas, né, de atuação criminosa da mulher, no tráfico, nas situações também de conflito com as políticas públicas de despreparo em relação à falta de possibilidade de empregabilidade da mulher, principalmente pobre, preta ou negra no Brasil, e isso desencadeia também a ausência de estudo. E como que a gente coloca isso numa situação de mulheres encarceradas? A gente traz essa visibilidade de vários autores como Foucault, que o professor bem citou no livro Vigiar e Punir, também Beccaria ou Beccaria para alguns, né, demonstram, né, que as penalidades no Brasil elas estão condizentes a uma visibilidade masculina, principalmente o cenário, a estrutura, né, dos presídios. E a gente põe a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 1º, que fala que homens e mulheres têm que ter direitos e obrigações, né? Até mesmo obrigação de cumprir a sua pena com igualdade, com equidade, tratar os desiguais nas suas desigualdades, que é um princípio muito nobre que a nossa Constituição de 1988 trouxe e as outras legislações foram evidenciando. Só que chega no contexto da montagem do sistema carcerário no Brasil, as políticas públicas de encarceramento, como a aluna bem trouxe, ela
elas têm uma visão machista, uma visão pró a prisão do homem. E aí a Lavínia ela trata muito bem da ausência de preparo de políticas públicas nesse sentido. E, obviamente, também um descompasso, né? Uma situação de choque com o que está na Constituição Federal, de tratar os desiguais em suas igualdades, em relação a obrigações de direitos. E, nesse caso, as mulheres não têm um amparo ginecológico adequado, as mulheres também, ela trata de situações que vão falar, é interessantíssimo esse tópico dela, não apenas da estrutura funcional, mas a questão da dispersão de infecções sexualmente transmissíveis no ambiente do presídio feminino, a questão das drogas que ainda permanecem ativas, né? Mesmo a gente tendo legislações, mesmo a gente tendo, né, portarias, né, administrativas do Poder Executivo em prol do combate, né, um plano nacional de saúde no sistema penitenciário, isso ainda não saiu do papel. Então, são minorias que enfrentam dificuldades ao cumprir a sua pena, ao realmente estar inseridas no contexto de execução penal, que o professor Sandro bem diz. Então, vale a pena a leitura do artigo da aluna. Nós também vamos publicar esse artigo, inclusive num livro que está por vir agora no mês de agosto, nós vamos divulgar a data da publicação, etc. e tal, por aqui. E o que eu queria contribuir também em relação ao que a Lavínia traz, os livros que ela tratou, ela trouxe uma autora, a Virginia Woolf, que ela traz um estudo do Beccaria, traz o estudo do Foucault, traz o estudo dos princípios constitucionais, ela cita até o livro do professor Gilmar Mendes, né, o ministro Gilmar Mendes e o Paulo Gonet também, que a gente sempre gosta de ponderar no sentido de trazer de onde vem a nossa fala. Quando a gente trabalha com os alunos desses temas importantes, tanto eu como o professor Sandro, como a professora Ludmila, a gente ensina eles a fazer a pesquisa em autores que têm condições de falar sobre conceitos. Então, aqui não é nada, não pressupõe-se assim, que isso é da cabeça da professora Débora, isso é da cabeça do professor Sandro, isso é da cabeça do professor Júlio. Não, nós somos orientadores. Nosso grupo de pesquisa é para tratar de pesquisas de dados que são valiosos, né, que vêm de institutos como IBGE, que vêm de grandes jornais de circulação de importância nacional, livros academicamente validados pelos planos de ensino das graduações e pós-graduações que nós estamos inseridos. O professor Sandro trabalha também como professor de pós-graduação da PUC, juntamente comigo. A professora Ludmila também trabalha em pós-graduações vinculadas à UFG, Universidade Federal de Goiás, à UniGoiás também. Então, nós estamos sempre reafirmando a necessidade de valorizar o material probatório. O que é o material probatório da pesquisa? Livros, pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, que têm um cunho de valoração no nosso ambiente. Então, todas as falas que nós desenvolvemos no grupo de pesquisa tem esse viés científico, tem esse viés de busca acadêmica. E a gente convida vocês a lerem esses artigos, por quê? Porque a produção ali desses artigos são instigadas de discussões no grupo de pesquisa por parte do promotor de justiça, que tem uma vivência muito grande na área, eu como pesquisadora, doutora, professora Ludmila. Então, é só essa chamada para que vocês, na hora de lerem esses artigos, tenham certeza de que aqui a gente está falando o que realmente está acontecendo, a realidade. E esse tema que a aluna Lavínia tratou sobre a vulnerabilidade das mulheres, né, os impactos da ausência da saúde básica nos complexos prisionais femininos, é algo que vale a pena vocês tomarem consciência, tá? Dito isso, eu passo a palavra para o professor Sandro, mais uma vez agradeço por estarmos aqui reunidos, né, discutindo temas tão polêmicos e tão importantes para a nossa sociedade brasileira atual.
justamente, né? E pegando um gancho que a professora Ludmila falou, a professora Débora falou, sobre o machismo estrutural, e às vezes a questão do machismo estrutural, ela é tão estrutural, né? Vamos ser redundantes para ficar bem fixado, que às vezes que na formação da política, a ausência de mulheres na formação da política gera essas desconformidades lá na ponta, na execução da política, né? Certamente, quando estavam pensando ali, discutindo no Plano Nacional de Saúde dos encarcerados, né? Havia ali um déficit de representação feminina e, inclusive, que gerou essas dificuldades, né? É lógico que o Plano Nacional ele é posterior, né? Mas a falta de absorventes e um cálculo específico para papel higiênico de mulheres e de homens, a falta de mulheres na hora de estabelecer essa política, essa entrega, né, desses produtos lá nos presídios, a falta de mulheres acaba levando a isso. Então, a questão do machismo estrutural, ela traz um problema nessa temática da mulher encarcerada, que ele perpassa o aprisionamento da mulher em si, mas até a política, até o sistema de encarceramento, ele é estruturalmente machista, né? Ele é pensado para homens, sem pensar que existem também mulheres que podem ser encarceradas, né? Dito isso, professoras, gostaria de agradecer a todas, dar um abraço a todos, sigam, compartilhem, né? Dê um like e a gente se encontra no próximo. Envie suas considerações. Comente também, né? Deixem seus comentários e a gente se encontra no próximo. Um abração. Tchau, tchau. Até mais.